Jesus. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Amém? Agora leia lá, Gênesis capítulo 7, versículo 1, um capítulo à frente. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te peço, meu Pai, direcionamento e sabedoria para ministrar esta palavra esta noite, em o nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje é um culto da família. Eu quero falar um pouco sobre a família e sobre algumas coisas que nós podemos fazer para ter uma família blindada. O nome dessa mensagem é família blindada. Se nós queremos ter uma família que venha avançar no meio desta geração, que venha passar por todas as situações e sem ser atingida de forma que venha a perecer, nós temos que ter algumas atitudes. A família de Noé, o texto que nós acabamos de ler, narra a trajetória de uma família, e toda família tem uma história, toda família tem uma trajetória, toda família ela tem um histórico. A minha família tem um histórico, desde o dia que Deus me uniu à minha esposa. A sua tem um histórico. Outro dia eu estava vendo num programa de televisão, misericórdia daquela família. Lá falava que o filho tinha sido morto pelas drogas, o pai tinha sido morto pelas drogas, e a mãe estava na prisão pelas drogas. Que história terrível desta família. Mas toda família tem uma história, tem uma narrativa, tem um histórico, né? A família de Noé tinha também uma história, e nós vamos ver um pouco sobre essa família. Essa família, ela vivia em meio de uma geração perdida, uma geração corrompida. A geração de Noé era uma geração que não tinha nada de que se aproveitar. Aquela geração estava completamente perdida. Se você voltar um pouquinho aí, a sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 23 e 24, só para você ter uma ideia desta geração, como estava corrompida. Tinha um cidadão chamado Lameque, versículo 23, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito. A geração era tão corrompida, vejam bem que esse Lameque fez um poema da maldade que ele fazia. Ele disse, escutai o meu dito. Aí começou a falar o seu poema: porque eu matei um varão, eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque
70 vezes 7. Vejam bem, esta geração era tão corrompida, era uma geração tão ordinária, que as pessoas tinham prazer de falar das suas maldades, como Lameque. Esta era a geração de Noé. Esta era a geração em que a família de Noé estava inserida. Mas, queridos, assim também vive a nossa sociedade. Assim também vive a nossa geração. A nossa geração não está muito diferente da geração de Noé, não. Nós somos uma geração que defende o aborto. O mundo está defendendo o aborto. Nós somos uma geração que hoje a sociedade faz aí passeatas para a liberação da maconha. Agora a sociedade está fazendo passeata, sabe de quê? Os satanistas. Tem passeata para casamento de pessoas do mesmo sexo. Tem passeata para tudo. A sociedade está defendendo tudo, né? A sociedade, ela valoriza aquele que se diz mais esperto, aquele que trapaceia, aquele que passa a perna do outro. A sociedade, ela exalta a televisão em si, ela exalta valores que são totalmente contrários aos valores de Deus, mas a sociedade exalta. E aqueles que são contra nesse mundo são taxados, são colocados um nome, são colocados uma marca, muitas vezes de homofóbico, muitas vezes disso, muitas vezes daquilo, porque está indo contra essa geração. Mas a nossa sociedade, a nossa geração, ela é diferente. A nossa geração, melhor dizendo, está igual à geração de Noé. Mas o povo de Deus é um povo diferente no meio dessa geração. Amém? Cadê o povo de Deus? Está aqui esta noite? Você é diferente, meu irmão. Agora, vejam bem, os dias que nós estamos vivendo hoje está apontando para a volta de Jesus Cristo, queridos. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 24, do 36 ao 37. Vejam bem o que é que diz a palavra de Deus. Porém, daquele dia e hora, a dia da vinda de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, corrupção, maldade, violência, é o que nós estamos vivendo hoje, assim também será a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está próxima, né? Assim como aquela geração, a nossa geração também tem essas características, queridos. Eu vou já chegar na mensagem. Isso aqui eu estou fazendo com a introdução. Vejam bem, sabe por quê? Porque eu quero localizar onde está a sua família hoje. Qual é a sociedade que nós estamos vivendo? Quais são os princípios que as nossas famílias estão passando por eles no meio desta sociedade? Porque nós vivemos numa geração que é caracterizada pela maldade, assim como a geração de Noé. Hoje, queridos, hoje essa geração está com uma maldade tão grande que a pessoa mata o outro filmando, dando tiro na cara e bota na internet, como aconteceu recentemente. A pessoa mata os outros e agora está uma moda de matar e botar em freezer. Um casal lá em São Paulo, africano, se não me falha a memória, matou o seu filho, jogou no freezer. Agora, recentemente, um casal, né, o marido matou a esposa, joga no freezer. É uma maldade, nós estamos vivendo essa geração. As pessoas não têm mais temor a nada. As pessoas hoje, por qualquer coisinha, estão matando, agredindo, porque nós estamos no meio de uma geração que é má. É má. Nós estamos também, querido, numa geração caracterizada pela corrupção. Aqui quando a Bíblia fala que a geração de Noé estava corrompida, é porque não tinha mais valores, estavam se corrompendo, estava se acabando, estava mirrando. Nós vivemos nessa sociedade. Não só a corrupção dos valores, mas acima de tudo, a corrupção moral. Hoje a nossa nação está afundando, não é por falta de outra coisa não, é por falta de homens e mulheres de moral, queridos. Os valores estão perdidos. Nós vemos agora esse senador que foi preso, negociando como se fosse uma coisa normal. Esse pessoal perderam o temor, não tem mais homens e mulheres. Quando eu digo não tem, eu estou fazendo, não estou
generalizando, mas o que eu estou falando, que a gente olhe e diga assim: esse é um homem de moral, Se nós formos olhar para os representantes do povo, a gente não tem mais confiança em ninguém. E pior de tudo, também no meio cristão. Eu não vou tirar nós do meio desse negócio, não. Olhe para um pastor e diga assim: eu queria que meu filho fosse que nesse pastor, essa pessoa fosse pastor. Esses que estão na televisão, que são poucos, que nós podemos nos espelhar e dizer: esse realmente está trabalhando de acordo com o que a palavra de Deus diz. Está difícil, queridos. As pessoas hoje não têm mais o temor a nada, não têm mais princípios morais. Infelizmente, dentro da igreja também, a gente está vendo escândalo sobre escândalo. São pastores adulterando, pastores roubando, metendo a mão do povo descaradamente, e são essas coisas que têm entristecido. É a geração que nós estamos vivendo, tem nos entristecido isso. Aqui nesta casa, você que não conhece o nosso sistema aqui, deixa eu esclarecer para aqueles que ainda não conhecem. Desde o princípio que nós abrimos esse ministério, nós tínhamos esse entendimento. E aqui, para se evitar, menos se pensar nisso, nós temos aqui 2 tesoureiros e temos uma pessoa do Conselho Fiscal responsável para verificar as contas da igreja. Os 2 tesoureiros verificam a conta da igreja, o responsável pelo Conselho Fiscal verifica as contas da igreja e, por fim, o pastor verifica as contas da igreja. Pastor não se envolve com finanças aqui nesta casa, não. Eu me envolvo no final do mês, que eu vou olhar o livro e vou ver para onde foi, vou ver para onde é que foi, como é que foi, vou ver item por item e assinar. E todos os 4 assinam o livro e confirmam e verificam para ver para onde está indo as finanças da casa do Senhor. E é assim que nós tratamos as coisas aqui nesta casa, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque esse negócio de ministério, tem o pastor e um tesoureiro, só os 2, envolvidos com as finanças da igreja, de duplazinha, de fazer o que quer com as finanças da casa de Deus. Aqui eu tenho esse cuidado. Aqui tem pessoas fiscalizando. Aqui tem pessoas que nós devemos prestar conta. Porque quando o homem não presta conta para ninguém, o homem começa a cair em pecado. O homem é tentado. E infelizmente nem todos trabalham assim. Infelizmente nem todos trabalham assim. Nós estamos no meio de uma geração caracterizada pela violência. Violência. Meu irmão, hoje, você que dirige, se você parar por algum problema de fechado no trânsito, tenha cuidado. Tenha cuidado. Violência. Pessoas já saem matando, já saem atirando, já saem. Está horrível. Nós estamos no meio de uma geração que é caracterizada pela incredulidade. Ninguém acredita mais em nada. Ninguém crê mais. A fé está se esvaindo. No meio da igreja também eu posso dizer que está acontecendo isso. Porque eu, juntamente com o pastor Edson, nós fazemos faculdade. E nós vemos pessoas que são mestres, pastores, não tem mais fé em nada. A fé está se esvaindo. Então, como nos diz Noé, essa é a geração que eu e você, a nossa família está inserida. É uma geração caracterizada pela maldade, pela violência, pela falta de fé. É uma geração pela corrupção. Então essa é a geração que nossa família está inserida. Exagerei em alguma coisa aqui? Não é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias? Não é isso que as nossas famílias estão vivendo? É isso, queridos. Mesmo assim, como na geração de Noé, a família de Noé, no meio daquela geração, eles foram encontrados como pessoas justas. Mesmo assim, a família de Noé e sua família, eles entraram na arca. A arca aqui quer dizer um sinal de aprovação de Deus, um sinal de salvação, um sinal de resgate. Esta família, ela foi guardada por Deus. Esta família, ela saiu desta corrupção, foi tirada, guardada, não se contaminou, porque foi blindada. E ela conseguiu fazer aquilo que Deus queria. Foi aprovada por Deus. É isso que eu espero que aconteça com a minha e a sua família. Que nós sejamos famílias blindadas.
Que nós possamos fazer aquilo que agrada a Deus no meio dessa geração corrompida. Amém? Então, o que é que essa família de Noé tinha que conseguiu blindar? O que foi que eles fizeram para que a sua família conseguisse passar pelo meio de uma geração tão corrompida? Em primeiro lugar, queridos, esta família, amém? Você está prestando atenção aí? Você quer saber como é que a sua família vai sair bem no meio dessa geração? Presta atenção. Em primeiro lugar, a família de Noé, eles ouviram, creram na palavra de Deus. Noé ouviu o direcionamento de Deus. Noé e a sua família e obedeceram, creram. Em primeiro lugar, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se nossas famílias, para serem guardadas, têm que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Deus chega para Noé e manda ele construir uma arca. Nesta época, ainda não chovia na terra. Você pode ver em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 6. Diz que só saía vapores da terra, porque ainda não chovia sobre a terra. Deus chega para Noé e diz: faz uma arca, que eu vou mandar um grande dilúvio. Noé vai e começa a construir junto com a sua família. Ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a voz de Deus e começou a obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem ver nada, eles fizeram aquilo que Deus queria. Assim tem que ser com nossas famílias, queridos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que obedecer, mesmo sem entender. Nós temos que ser uma família centrada na palavra de Deus. Eles não só acreditaram, mas tomaram atitude, foram fazer aquilo que a palavra dizia. É o que eu estava pregando aqui agora há pouco, né? Nossas igrejas, né? Hoje, nós temos pregado a palavra de Deus para as famílias. Agora nós, famílias, nós temos que crer nesta palavra e obedecer. Se nós queremos ser uma geração diferente, querido, no meio dessa sociedade, é esta palavra quem vai começar a nos blindar. É esta palavra que vai fazer com que a gente venha a ser diferente. É esta palavra que vem fazer com que a gente venha a ser moldado, venha a ser ter um procedimento diferente, os nossos filhos venham viver diferente, e que a gente possa fazer a vontade de Deus, se a gente ouvir esta palavra e obedecer essa palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu só vou ter fé se eu ouvir a palavra de Deus e colocar prática na minha vida. Segundo, por que esta família de Noé era blindada? Porque os pais, Noé e sua mulher, ensinaram seus filhos pelo exemplo. Noé e sua mulher ensinaram seus filhos pelo exemplo. Os filhos viram em Noé um exemplo contundente e seguiram o exemplo do seu pai. Era um exemplo de fidelidade a Deus. Você imagine, se coloque no lugar de Noé e da sua família. Eles construindo a arca num lugar seco, onde não chovia, distante do mar. As pessoas, a geração incrédula passando, apontando, falando, e Noé lá construindo. Os filhos olharam para Noé e disseram assim: esse meu pai verdadeiramente ele é fiel a Deus. Esse meu pai verdadeiramente ele ouviu a voz de Deus, ele está obedecendo a Deus, eu vou ajudar meu pai. E eles ajudaram o seu pai, porque eles viram em Noé o exemplo, né? Porque nós pais, nós somos exemplo dos nossos filhos. Como você tem se portado como exemplo para os seus filhos? Como é que você tem passado o exemplo de fidelidade a Deus para os seus filhos? No meio das lutas, das provações, o que é que os seus filhos têm visto na tua vida? No meio das lutas, né? Você fica em casa ou vai glorificar a Deus? Você abre a sua boca para glorificar a Deus ou para murmurar? O que é que os teus filhos têm visto em você como exemplo?
Você tem feito o culto doméstico com teus filhos? Você tem ensinado os princípios de Deus para os teus filhos? Você tem se portado como um verdadeiro cristão? Ou você é daqueles que muitas vezes ensina o seu filho, fica atrás da porta, diz lá que eu não estou em casa não. Alô, eu queria falar com o seu fulano. Pai, é para o senhor, é fulano de tal. Diz que eu estou em casa não. Você está ensinando seu filho pelo exemplo para ser um servo de Deus ou para ser um agente do inimigo com mentiras? Porque o que nossos filhos veem em nós é o que eles vão se espelhar. Meu irmão, não pense que o seu filho vai lhe seguir só pelos sermões que você faz, não. Ele vai seguir pelo que ele lhe vê na sua vida. É pelo seu exemplo, é pelo seu andar. Pode ficar certo, um pai que manda um menino buscar cachaça na bodega, esse vai ser um futuro alcoólatra, porque é o exemplo que o pai dele está dando. Mas aquele que vê o seu pai, um homem de fé, um homem que não desanima, um homem que crê em Deus, um homem que glorifica a Deus, esse vai ser um futuro servo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é pelo exemplo. É pelo exemplo, né? Nossos filhos seguirão as nossas vidas, não nossos sermões, né? Então é pelo exemplo. Os filhos de Noé viram Noé pelo exemplo e seguiram Noé. Terceiro, Noé andava com Deus, versículo 9 do capítulo 6. Noé, ele seguiu o exemplo do seu bisavô Enoque. Ele andava com Deus. E o que é andar com Deus? É justamente você ter comunhão com Deus e obediência a Deus. Os filhos de Noé viam isso, que o pai dele andava com Deus e seguiram o exemplo do seu pai. Outra coisa, jovens, essa aqui é para você. Por que essa família era blindada? Porque os filhos eram submissos aos pais. Os filhos obedeceram seus pais. Os filhos de Noé seguiram tudo o que Noé mandou fazer. Eles ficaram firmes segundo a orientação dos seus pais. Faça a arca, pega os animais, vamos entrar na arca, vamos alimentar os animais. Todos os filhos fizeram sem contestar os seus pais. Eles eram submissos. Hoje nós estamos no meio de uma geração também rebelde. Uma geração que se revolta contra pai, contra patrão, contra pastor, contra líder. É uma geração rebelde. Mas nós, queridos, eu quero falar com os filhos aqui esta noite. Olha, o seu pai e a sua mãe, a Bíblia diz que você deve honrar. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu abrir aqui para ler para você. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Ele tem uma orientação para nossas vidas. Ele diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Amém? Ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da sua mãe. Colossenses capítulo 3, versículo 20, também tem uma instrução para você, filho. Diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 20: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se nós queremos ter uma família blindada, filhos, se submetam aos seus pais. Os filhos de Noé sabiam o que o pai pedia era um projeto de Deus. Os filhos de Noé sabiam que aquilo tinha uma bênção de Deus. Eles obedeciam seus pais. Amém, jovens? Mais jovens. Mas para os mais vividos também. Amém? Tem que respeitar os seus pais. Queridos, eu não quero aqui ser saudosista não, sabe, queridos? Porque às vezes a gente fica vendo os tempos passados, e quem fica olhando só para os tempos passados não vive o presente, nem
prepara para o futuro. Mas, queridos, quando a gente olha para o tempo passado, um dia desse eu estava falando aqui, que aquela geração que o pai olhava e o filho já obedecia, entendia o olhar do pai, né? Você se lembra desse tempo? Quem se lembra? Quem é do meu tempo aí? Só tem eu, pastor, que é antigo aqui, é? Minha querido, foi um dia desse, rapaz. É porque o tempo tem que passar rápido demais, mas foi um dia desse. Meu tempo, né? Logicamente que eu não queria que você fosse criado que nem eu fui criado, porque misericórdia. Eu fui criado num sistema que ali é escravagista, não era criação mesmo. Mas na minha época, as pessoas mais velhas, os pais não falavam duas vezes com o filho. Os pais não mandavam duas vezes um filho. O filho não contestava o pai, muitas vezes apontando, alterando a voz, empinando o nariz. Na minha geração tinha isso não. Mas hoje a geração que nós estamos vivendo aí, até a palmadinha está proibida, né? Porque minha geração não era palmadinha não, sabe? Era pauladinha. Era na paulada. Vocês estão pensando que a brincadeira era paulada mesmo. Eu já contei esse testemunho aqui, para você ter uma ideia. Meu pai construiu uma casa e mandou eu e meu irmão encher a caixa d'água de balde, puxando na cacimba para testar, né? Aí eu não vi que meu pai estava perto, fui murmurar para o meu irmão, ó. Ô, rapaz. Ele disse, rapaz, o pai inventa um negócio desse, não sei o quê. E meu pai estava olhando. O que você está dizendo aí, rapaz? Comecei a me tremer todinho. Sabe o que foi que aconteceu? Minha casa tinha uma cerca de vara, aquelas varas. Eu ia puxar água na cacinha, pegava o balde. Quando eu passava pro meu pai, ele puxava uma vara daquela da cerca e nas costas. Aí eu levava pro meu irmão na escada, ele enchia, voltava. Enchia a caixa todinha desse jeito. Cada passada era uma paulada nas costas de vara da cerca. Quebrava mesmo, não era pauladinha. Vai lá, meu filho, pá, não. Quando terminei de encher essa caixa, minha costa estava um frangalho. Parecia aqueles filmes de Jesus Cristo, toda cheia de sangue. Palmatória? Palmatóriozinho para mim era café, rapaz. Não estou dizendo que... Não, mas realmente era esse tempo, né? Logicamente que nós não vamos viver esses tempos, né? Que isso aí eu não sou de acordo. Mas o que eu estou falando é que os filhos verdadeiramente respeitavam os pais, eram submissos aos pais, queridos. Hoje nós vivemos numa geração, logicamente, que ninguém vai agredir ninguém, né? A gente tem que corrigir os filhos. A Bíblia diz que nós devemos corrigir os filhos. Nós temos que corrigir nossos filhos. Agora, os filhos, eles têm que entender que eles devem honrar os seus pais, se submetendo aos seus pais, naquilo que os seus pais falam. Queridos, sabe o que acontece? É que os mais jovens, eles pensam que sabem tudo da vida, enquanto os pais já passaram pela fase deles. Os pais já vivenciaram aquilo que eles estão vivendo. Então quando o pai vai aconselhar, porque o pai já viveu aquilo, o pai já sabe no que vai dar aquilo. E às vezes o filho acha que sabe mais do que o pai. Mas a experiência é fundamental. Vamos correr aqui, queridos. Quinto, sabe por que aquela família era blindada? É porque a mulher de Noé, que não diz nem o nome dela, ela era uma ajudadora do marido. Amém? Essa mulher não duvidou do seu marido. Ela não duvidou do projeto do marido. Ela apoiou o marido. Ela sabia que ao construir a arca, eles iam para dentro da arca, a família ia ficar de fora e ia morrer a família dela. Mas assim mesmo, ela fez tudo o que o marido ordenou. Ela não se levantou contra o marido. Ela ajudou o marido, né? E ainda tem mais, depois que entraram na arca e veio o dilúvio, ela ficou lá trabalhando com o marido, alimentando os animais. Eu creio, né? A Bíblia não diz, eu estou conjecturando, mas eu creio que ela incentivou o projeto do marido, porque ela era uma ajudadora. Você, mulher de Deus, você sabe o que é a palavra ajudadora no original do hebraico? Ela tem a mesma raiz
que a palavra de Deus diz para o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus é o ajudador. A mulher tem essa mesma raiz, a palavra em hebraico, de ser uma ajudadora. Então, queridas, você, mulher, é aquela que fortalece o projeto do marido. Você é aquela que chega junto com o seu marido e aconselha, né? Logicamente que tem conselho que não vão ser aquilo que o marido quer, mas você aconselha. O marido tem que saber ouvir também, né? Porque a mulher é ajudadora. A mulher não está para atrapalhar o marido. Quando a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, é porque ela está abaixo da missão, porque ela vai ajudar o marido a chegar naquela missão. Ela vai chegar junto do marido, nós sabemos que o homem tem essa característica. O homem só se sente feliz quando os projetos, o seu trabalho é realizado. Você quer ver um homem acabado? É aquilo que ele vai realizar no trabalho, alguma coisa não dá certo, o homem fica triste. E é por isso que Deus colocou uma mulher ao lado dele, para quando não der certo aquilo, a mulher levantar, incentivar, fazer o marido avançar, ajudadora. Quantos entenderam? E para concluir, Noé, a palavra de Deus diz que eles, ao chegarem no destino, após entrarem na arca, né? Aqui no capítulo 8, diz que Noé, assim que desceu da arca, tirou os animais, Noé e os seus filhos, a sua família, eles construíram um altar, ali um altar, edificou um altar. Gênesis 8, capítulo 20, versículo 20, edificou Noé um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu em holocausto sobre o altar. Noé ensinou a sua família, se nós queremos ter uma família blindada, a sermos gratos ao Senhor, a sermos adoradores ao Senhor. Nós, queridos, nós temos que ter nossas famílias sempre com um louvor nos lábios para agradecer a Deus. Nós temos que ensinar nossas famílias a ter sempre um coração grato a Deus. Sabe qual foi? Quando Noé desceu da arca, ele não foi reclamar de Deus, não. Meu Deus, 40 dias nessa arca. Oh, meu Deus, é tanto esterco de animal, é tanta luta, Senhor. O que o Senhor permitiu? O Senhor, oh meu Deus do céu, o que o Senhor faz eu passar essa prova? Passar 40 dias dentro de um negócio desse, sem ver terra, só botando comida para bicho. Oh meu Deus, eu sou teu servo, Senhor. Como é que o Senhor permite um negócio desse? Não. Sabe o que Noé fez? Noé desceu da arca, foi agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pela a provisão. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu na vida da minha família. Esta foi a posição de Noé, esta foi a posição de adoração. A família de Noé se prostraram diante de Deus para adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque é fácil a gente receber as bênçãos de Deus. Agora é difícil muitas vezes glorificar a Deus, como foi feito aqui esta noite. Abrir nossos lábios para glorificar a Deus. Só em você estar respirando já é para você agradecer a Deus. Você sabia que nesse momento tem um bocado de gente no hospital, tudo entubado? Você sabia que nesse momento tem pessoas que não podem andar, não podem ver, não podem falar? Mas você pode ver, você pode andar, você pode falar e pode abrir a sua boca para glorificar a Deus, e muitas vezes você não glorifica. Uma família que se reúne para agradecer a Deus. A sua família se reúne na hora do almoço, na hora da janta, agradece o prato de comida. A sua família se reúne para agradecer a Deus o teto. A sua família se reúne para agradecer a Deus porque tem um fogão, porque tem uma cama, porque tem uma geladeira, porque tem um carro, uma moto. A sua família se reúne para agradecer a Deus
porque está reunida como família, mesmo que não tenha nada, mas é uma família. E nós temos que agradecer a Deus, queridos. Quantas pessoas que não se lembram de agradecer a Deus pelo alimento que come. Você sabia que tem um bocado de gente nesse momento que não tem um teto para passar a noite, não tem um prato de comida? Quantas vezes você tem agradecido a Deus por isso? Você viu o que aconteceu lá em Mariana? Vê aquela lama, levou tudo. Perderam casa, perderam tudo. Nenhuma foto ficou para lembrar. Tem pessoas assim, queridos. Mas você tem uma casa, você tem uma família, você vai sair daqui, você vai ter uma caminha para dormir. Você vai sair daqui, você vai ter um prato de comida. Você vai sair daqui, você vai para baixo do seu lar com a sua família, a sua esposa, seus filhos, seu irmão, o seu tio, a sua tia. E você muitas vezes esquece de dizer: meu Deus, muito obrigado, porque embora eu esteja passando lutas, eu tenho uma família, meu Deus, eu tenho uma casa. E esta noite nós vamos agradecer pelas nossas famílias. Este é um culto de família. Amém? Você já pode começar a glorificar a Deus, ficando em pé, aplaudindo, exaltando a esse Jesus. Ministério de louvor, rapidinho. Nós vamos louvar só uma canção e em seguida nós vamos estar orando pela sua vida e pela sua família. Eu tenho uma palavra para você esta noite. Glorifique a Deus. Exalte o Senhor. Siga esse espaço. Blinde a sua família. Fique na palavra. Dê exemplo. Dê exemplo. Seja um adorador ao Senhor. E Deus vai honrar a tua casa.